Esse é um jogo de interpretação de personagens, e as opiniões, crenças e ações representadas nessa obra de ficção não necessariamente refletem as dos jogadores e narrador. Esse é um jogo de horror e drama. Os temas abordados nessa narrativa colaborativa podem ser inadequados para alguns públicos. Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos. Muito bem, meus amigos, nos encontramos aqui para a segunda sessão de Vampiro à Máscara, quinta edição, Ruas Esquecidas. Estamos aqui com os nossos jogadores habituais, menos o Luciano, que não pôde participar hoje, personagem controlado pelo narrador. Então, olá pessoal, Conrado, né, segunda sessão aí com vocês. Eu interpreto o Mosca. O Mosca é um semelhante, assim, é um cara que nunca dá certo em nada e vive de bico em bico. Conhece bastante os caminhos deles aí pelo submundo. Fisicamente ele é um cara de cabelo entre loiro e castanho claro, olho verde escuro, não é um cara muito alto, uns 70 mais ou menos, sempre de abrigo. E não muito forte também, é um cara meio magricelo. E é isso aí. Sou o Davi, interpreto o Arthur. O Arthur é o psicanalista do grupo. E é um cara, embora psicanalista, se pá, é o mais perturbado de todos. Passei a bola. Olá, eu sou o Thiago Sibert, vou interpretar o Wiki, um chefe de cozinha que trabalha numa cozinha de eventos, e ele acabou de acordar numa vala e não sabe o que está acontecendo. Bom, eu sou o Tom, né, e vou interpretar o Cadu, que é o personagem, é o braço forte do grupo, é um ex-atleta, né, de performance, e também está bem perdido após acordar na escuridão no meio do lixo. Para quem acompanhou a primeira sessão, nós tivemos alguns flashbacks que ajudaram a ambientar um pouco a cena e ajudaram a gente conhecer um pouco mais os personagens. E depois desses flashbacks, nós entramos na história em si. Vamos fazer um pequeno momento aqui de relembrar e viver antes de eu declarar para vocês os XPs ganhos na última sessão, os pontos de experiência. Então, por favor, relembrar e viver, o que vocês podem dizer sobre como foi a última sessão. Vamos começar numa ordem diferente. Vamos começar agora com o Ick a falar. Depois do flashback, todos os personagens foram sequestrados e se encontraram em um cativeiro. Eles não sabiam o porquê, nem como, nem quando eles chegaram naquele lugar. Eles estavam amarrados e aparentemente passaram semanas, meses, anos para alguns dos personagens naquele lugar. E eles viveram torturas e cenas bizarras nesse tempo. E eles acordaram todos ao mesmo tempo numa vala comum, num lixão. E foi aí que eles se conheceram efetivamente, né? Mas antes do fim da sessão, conforme vocês saíram desse lixão, né, e encontraram, assim, avistaram ao longe uma estrada, viram também uma outra pequena casa, também ao fundo, assim, muito longe, as luzes da cidade de Porto Alegre. E após isso, aconteceu uma espécie de surto psicótico protagonizado pelo nosso amigo Mosca. Quer contar para nós, Conrado, o que aconteceu com o Mosca nesse momento, quando eles estavam tentando se situar, assim que eles saíram daquela cratera cheia de lixo, onde eles despertaram enterrados, semi-enterrados, soterrados, talvez? O Mosca, ele, na verdade, foi uma consequência da fome, né? Que a gente estava todos com fome bem elevada, enfim, pela condição que a gente estava ali. E foi até numa rolagem influenciada por isso, mas na tentativa de localizar, entender exatamente onde é que a gente estava,
ele teve um surto paranoico de ter certeza que a gente estava sendo seguido ou observado por quem tinha nos prendido antes e tentou achar um lugar seguro. Nesse momento ele entendeu que a única presença humana próxima, que era aquela casa que a gente via ao longe, uma casa no meio de uma fazenda, certamente seria a pessoa que nos prendeu, que era de lá, que estava lá, a gente estava no terreno dela de alguma forma, e correu para uma floresta e liderou o grupo, né, sem saber exatamente onde estava indo, mas liderou o grupo para a mesma floresta para um bosque, né, de eucaliptos. E daí, quando a gente chegou naquele bosque, a gente teve uma interação ali de tentar recobrar a consciência, com a ajuda do Cadu, com a ajuda do Arthur também, personagens do Tony e do Davi. E quando isso aconteceu, naquela confusão toda, a gente acabou chegando no tal do castelo, que era justamente de onde a gente tinha saído a princípio, né, de acordo com a nossa percepção no momento. E aí foi exatamente o ponto onde acabou a sessão. Quem quiser saber mais sobre a última sessão, que foi a primeira, a sessão 1 do nosso grupo, pode ir no YouTube, lá a gente tem a primeira sessão gravada, completa, para vocês acompanharem. Então, dito isso, o livro indica que se dê 1 ponto de experiência ao final de cada sessão para os personagens dos jogadores, e os jogadores possam melhorar eles. Esses pontos de experiência são acumulados e depois utilizados para melhorar os personagens, o que reflete a evolução natural de quem sobrevive mais uma noite no mundo das trevas. 1 ponto de experiência é o normal. Como essa nossa sessão, essa nossa campanha é curta, né, ela tem uma programação de 8 sessões, eu quero acelerar um pouco isso, ou pelo menos dar uma oportunidade de que vocês acelerem um pouco isso. Isso vai ser através de uma recompensa coletiva de todos vocês por atuações assim que tenham sido realmente memoráveis, assim. Eu acho que tiveram algumas na última sessão. E isso é uma forma de dar também um feedback, tanto do narrador, quanto depois, se também quiserem colaborar, os nossos espectadores também podem participar, sabe? Pra gente definir entre uma sessão e outra se os personagens ganham 1 ponto de XP ou 2. Como essa foi a primeira, eu vou arbitrar isso e vou dizer que sim, esses jogadores criaram cenas incríveis na última sessão e merecem os 2 pontos de XP. Então todos vocês ganham 2 pontos de experiência. Coisa boa, já anotei lá na ficha. Olha, Podia ter o voto da galera, né? O voto da massa e quem ganha o ponto extra. Eu acho super legal. Olha, vocês topam? Que marmelada, hein? Dando ponto pra todo mundo. Tu já foi mais malvado. Nossa, a gente incentiva a galera a chamar os amiguinhos pra ouvir a sessão, né? Tá, são 6 pontos, é isso? Tempo dos 6 pontos, né? 6 pontos. Bom, em Vampiro nunca foi meu tempo, mas tem gente que dava. Eu quero pedir para que vocês se concentrem. Fechem os olhos, imaginando onde estão esses personagens. É uma noite fria. Embora o frio seja percebido de uma forma completamente diferente por cada um desses novos vampiros sangue ralo. Enquanto ali, absortos naquela visão, vocês observam na noite, debaixo da chuva, aquela construção que poderia ter saído de um filme medieval, mas que está ali, incrustada em meio aos pinheiros e aos eucaliptos dessa fazenda. Um castelo pequeno, mas aparentemente até que um tanto quanto antigo. A construção deve ter
talvez quase 100 anos. Mas tudo nele é feito para parecer que ele é mais antigo. As janelas, pequenas janelas, com o topo pontiagudo, ao estilo dos árabes, todas gradeadas. A pedra crua, cheia de limo. E lá, no meio daquela chuva, enquanto vocês olham, e vocês têm certeza, vocês estão no mesmo lugar que foi o seu calabouço. O que vocês fazem? Se vê aos pés daquele castelo, ele tem certeza que toda a paranoia dele estava correta, exceto o lugar para ele onde ele levou o grupo inteiro quando fugiu. E ele volta a ser praticamente aquele rato que ele era quando ele saiu do lixão na última sessão. E se arrasta ladeira acima para tentar se esconder atrás de uma árvore, assim, mas realmente como se estivesse vendo um predador, assim, que ia atacar ele a qualquer momento. Ele começa a reavivar todas as lembranças terríveis que ele passou naquele lugar e toda a dor que ele passou e viu outras pessoas passando e foge, que nem um bicho assustado. Eu quero que tu faça um teste de autocontrole, ou seja, de determinação, né, na ficha em português. Pera aí. Um teste de compostura, no caso, não é? É que ele tá escrito, cada tradução da ficha tá de um jeito diferente, olhando... Não, beleza, mas assim, compostura, autocontrole é a habilidade de defesa social, no caso. Isso. Não, beleza. Exatamente. A rolagem. Cara, tu pode jogar ela junto com raciocínio, na verdade. Consigo somar aqui. Consigo. Com. Resolve? No Wits, né? Yeah. Sem modificadores, atacar. Rolou um monte de dadinho. E deu. 2 sucessos. 2 sucessos, obrigado. 0 sucesso de fome, 2 sucessos normais. O total tu teve? 2 sucessos. Ok. Cara, tu consegue te aguentar pra tu não gritar, mas tu começa a te afastar. Cara, vocês veem que ele tá bastante apavorado e provavelmente com razão. O que vocês fazem? Eu subi a ladeira de volta, foi isso que eu fiz. Eu tô indo na direção deles, mesmo que eu passe correndo, tá? Tudo bem. Mas eu estou subindo na direção deles nesse momento. Bom, Tá então bem, eu estico tá meu bem. braço pra puxar ele, então quando eu vejo que ele tá voltando, eu estico meu braço. E aí, então, vocês três ali estão bem próximos um do outro nesse momento. Tu tá encostando nele, tu quer tentar segurar ele e tal. Tu consegue segurar ele, acalmar ele, sem precisar fazer nenhum tipo de teste, se tu quiser fazer isso. Tá, não, primeiro eu tô querendo tirar ele ali de baixo e puxar ele pra cima. Depois, sim. Sim, isso tu faz, não há grandes dificuldades. Não, beleza, então. Se acalme. Eu sei que esse lugar nos causa arrepio, mas não adianta nada fazermos uma coisa imprudente agora. Eu quero que vocês lembrem que vocês estão... Cara, vocês estão arrebentados, meu. Vocês estão super machucados. Vocês estão com dores em todos os músculos, em todo... E ainda que tenham elementos estranhos ao corpo de vocês, né, que façam vocês sentirem força de uma forma diferente, vocês não estão acostumados, os músculos de vocês, os olhos, os órgãos, estão todos, parece que, remexidos. Ainda assim, vocês se encontram bastante machucados, apesar desse poder que roda dentro do coração de vocês, como uma força que puxa vocês para a vida, apesar da morte dos corpos. Ainda assim, vocês estão muito machucados, vocês sentem dor. E isso
contribui para que vocês também tenham um pouco dessa confusão mental que vocês estão sentindo nessa situação. Mas vocês três já estão se segurando, assim, enquanto o Ikki ainda ajuda o Dr. Mistoffen a chegar um pouco mais próximos de vocês. Vocês lembram que o Dr. Mistoffen estava completamente ensanguentado e com muita dificuldade para caminhar, não é? Assim, vocês três ainda têm ali uma proximidade maior, mas já estão todos Tá. juntos. Olha só. Eu posso tentar ver se o cara tá, tipo, em pânico. Digamos, se ele tá. Clinicamente, Tipo assim, o cara vai fazer merda, sabe? Eu tenho uma sugestão bem legal. fale. Como a gente acabou de ser abraçado e a gente acabou de se alimentar de sangue animal, e como ele está tentando fazer alguma coisa que é relacionado ao animalismo, ele poderia ter adquirido o poder de sentir a besta do animalismo e sentir toda a hostilidade e a besta dentro do... que na verdade era o que estava acontecendo mesmo com o Mosca, né? Exatamente. O que tu acha, Davi? Olha, vai me dar um free roll de animalismo, eu aceito. A regra é exatamente assim, ó. Só para lembrar, a regra do sangue ralo. O sangue ralo, quando ele suga sangue, ele adquire um ponto de disciplina relativo à ressonância daquele sangue. Esse ponto dura dura um certo tempo, até que Isso, ele dura até que ele adquira fome 5 ou se alimente. Então, mas tu precisa escolher aí qual é o poder que tu adquire. Isso, E é aí, isso, nesse que eu caso, o Thiago tá senti. fazendo essa sugestão. Tem a ver com a capacidade a capacidade não, a ressonância que o sangue animal tem. Por ser um sangue animal, ele desperta no vampiro o poder latente dele, que nesse caso é o animalismo, né? Uma das disciplinas dele, não tem nada a ver com o segundo grau. Tá, não, beleza, eu quero fazer sim. Beleza, então anota na tua ficha aí, animalismo 1, sentir a besta. E daí tu pode fazer uma rolagem de determinação mais animalismo versus autocontrole mais subterfúgio. Pera aí, só um Vá. segundo que eu ainda tô na primeira parte da explicação. Aqui a coisa é lenta, calma. Não sou a criança mais brilhante da linhagem, não. Animalismo. O que esse poder faz, né? Uma vitória permite que o usuário sinta o nível de hostilidade do alvo, se ele está pronto a fazer mal ou determinado a causá-lo, e determina se ele abriga uma besta sobrenatural, descobrindo se trata de um vampiro ou de qualquer outra criatura. Em caso de uma vitória, um crítico confere ao usuário mais informações, tipo de exato da criatura, e assim como o nível de fome e a ressonância que esse cara tem. Tá, como é que é o teste mesmo? É Determinação mais animalismo. Versus autocontrole mais subterfúgio. Ok. Tá. Posso tocar então? Celso? Sim, pode tocar, mas eu não vou pedir o teste contra. Ele vai ser só para determinar o quanto que o Davi foi capaz de perceber essa besta e a ação dela naquele cara, porque ele não tá tentando esconder. Então, por isso que eu não tô pedindo contra. Eu tive um sucesso normal e um no dado de fome. E um 10. Tu teve 2 sucessos. Boa. Cara, tu tava por ali, prestando atenção em tudo, quando, após, né, vocês contemplarem o castelo, o Mosca voltar correndo por aquele barranco, subindo na direção de vocês, desesperado. E tu, lá de cima, enquanto o Cadu se ocupava de tentar puxar ele ali do barranco para cima, observando tudo com bastante atenção. E observando
de uma forma com que tu mesmo, com toda a habilidade que tu tem, com toda a perspicácia, o conhecimento que tu tem, nunca tinha observado. Teus olhos parecem buscar sinais, mesmo na escuridão, né? E daquela natureza bestial, daquele ser que sobe na tua direção. Ele sobe por aquele barranco não como um ser humano normal faria, mas ele sobe ele mesmo como um bicho, como se ele fosse algum ser meio símio, meio, meio lobo, canídeo, subindo, mas com uma natureza agressiva, assim. Com uma natureza agressiva de um animal encurralado, de um animal que está sendo perseguido por um bando de adversários. E é essa sensação que tu tem. Mais do que isso, quando ele chega perto e o Cadu puxa ele para cima, o cheiro dele invade as tuas narinas. E é um cheiro que tu nunca seria capaz de classificar antes da noite de hoje. Mas que tu tem certeza. É o cheiro de medo. E tu percebe claramente que ele tá tendo ele precisa ser colocado num local seguro, porque se ele não for para um local seguro, ele vai ficar cada vez mais desesperado. Ele vai se aproximando, assim, tentando se equilibrar, né, no meio da floresta escura e das poças e enfim, das raízes no chão, das árvores e das plantas. E ele vai tentando se aproximar devagar, ele junta as mãos na frente como que entrelaçando os dedos como que num sinal de numa pose, num sinal de não agressão e, e de súplica ao mesmo tempo. E pousa os olhos nos olhos dele. Eu tô muito por olhar para os olhos das pessoas hoje. E vou me aproximando dele muito devagar e cautelosamente, falando, tentando falar com ele quando é possível que ele me ouça. Você tem que ficar calmo. Você tem que, você tem que juntar suas ideias. Nós temos que ir para um local seguro. Não podemos ficar aqui. E olho em direção ao castelo. Você tem que vir conosco. É a sua única chance. Nessa comunicação que acontece principalmente no olhar, né? Já que esse pequeno desvio de olhar que ele faz e olha em direção ao castelo enquanto fala comigo, né? O Mosca, ele tá tentando explicar sem falar, porque especialmente nervoso ainda, ele não consegue organizar essa coisa de ter que pensar para respirar e daí falar com alguém, né? De um ser que não respira agora, né? No caso dele, e não está acostumado com isso. E enquanto o Cadu segura ele, enquanto o Arthur fala com ele, ele convulsiona, quase que com alguém hiperventilando e aponta para o castelo. No momento que o Arthur aponta para o castelo com o olhar dele, explicando que a gente tem que sair dali, explicando que isso não é um lugar seguro, ele se sente finalmente compreendido. E talvez não dominando todo o pânico que ele está, mas ele claramente concorda com o Arthur com os olhos, assim. E ele afrouxa, ele tá segurando a mão do Cadu, que segura ele, sem saber se é alguém que tá protegendo ele, tá ajudando ou tá tentando prender ele. Ele afrouxa a pegada na mão, no braço do Cadu e concorda. Ele claramente concorda, mas ele não sabe o que fazer com isso, mas ele claramente concorda. Aí, ó. Então eu vou, tipo, estender a mão para ele. Ele solta o braço do Cadu e pega a tua mão, assim, como se fosse conduzir ele pra liberdade. E olho na direção dos outros dois, assim. Vamos. Nós temos que nos apressar. E olho na direção à luz. Tem mais algum movimento na casa, Celso? O castelo. Castelinho. Não, cara, tu vê apenas aquela pequena luz que acendeu.
Enquanto tu tá olhando pra ela, procurando pra ver se tem outras luzes acesas, assim, é uma pequena luz numa daquelas janelas que eu descrevi no terceiro andar. Tem 4 andares o castelo. Apesar dele ter 4 andares e 4 torres também, as proporções dele são de uma torre, né? Uma torre medieval, assim, não é um castelo gigantesco. Mas é, claro, é grande, é o tamanho de uma mansão, mas não de uma fortaleza imperial. Ali, naquela janela, quando tu observa, é a única que tem luz mesmo que por alguns instantes, bem na hora que tu olha, uma sombra aparece. Uma figura humana. Pela roupa, pelos contornos, porque é tudo que dá pra ver, parece o algoz de vocês. Vocês percebem os contornos da máscara, da roupa. E ele olha, vocês não sabem dizer se diretamente pra vocês ou pra floresta, simplesmente olha pela janela. Fica parado, vocês todos gelam nesse instante. Vocês todos apenas amolecerem. Celso, eu não tô te recebendo, Celso. Cortado. Não sei se sou só eu. Mas os demais me ouvem? Não, Deu uma cortada a gente aqui. te ouviu cortado também. E agora? Agora tá. parece que veio Estão me bem. ouvindo bem? Agora tá ok. Tá ficando melhor. Eu vou retomar um pouco mais de antes, então. É a descrição do cara. Ok. E vocês veem aquela figura que foi o captor de vocês ali na janela aparecer. E pelo contorno, percebem que ele observa para fora. Né? Contorno porque a luz está toda nas costas dele, não ilumina o rosto, não ilumina a frente. Não que desse para ver algum rosto, né? Se daria para ver a máscara. E quando ele olha na direção de vocês, vocês sentem as suas pernas gelarem, amolecerem. E vocês ouvem o latido de vários cães. E quando vocês ouvem esse latido dos cães, toda a urgência retorna. Ikki. Eu olho pro grandão e... Cara, me ajuda aqui! E começo a ir em direção ao outro lado, desesperadamente, para o lado contrário desse castelo. E peço ajuda pro Cadu, né? Que eu não sei que ele se chama Cadu ainda. Cara, eu olho pra ele. Cara, me ajuda aqui! Que eu tô carregando o Dr. Mistoffen, né? Eu tô servindo de bengala pra ele, que ele não consegue caminhar direito, né? Eu vejo que eles estão Dr. nessa... O Dr. Mistoffen, enquanto isso, quando vê que tá sendo já um problema pra ti carregar ele já meio que te empurra, assim, se solta de ti, ele se solta de ti, diz, não, eu consigo. E começa a andar por ele mesmo, assim, mas, assim, um pouco ainda cambaleando, mas consegue. Vambora daqui, gurizada! Vocês começam a correr floresta adentro novamente, mas na direção oposta, né? Voltando pelo caminho que vocês fizeram. E vocês correm de volta, ouvindo os cães latirem longe na propriedade. Pelo menos vocês percebem depois de um tempo, correndo por essa propriedade, vocês percebem pelo menos que os cães não estão seguindo vocês. Eles permanecem lá no lugar onde eles estão. Quando vocês finalmente saem de novo da mata, esbaforidos, mas um pouco mais calmos por perceber isso, saem novamente no campo, aquele onde se encontrava a cratera e também uma escavadeira grande, aonde podem ver de longe, a cerca de 1 quilômetro, talvez 2 de distância na escuridão, a luz da casinha, e mais uns 5, 6 quilômetros adiante a estrada, ou seja, um longo caminho pela frente, longo mesmo, parece estar no meio do nada,
tendo ao fundo, bem ao fundo, refletido nas nuvens da tempestade, as luzes de Porto Alegre. Quando vocês saem aí, começam a recuperar o fôlego e se recuperar da própria dor que vocês sentem, esticar as costas, esticar um pouco, alguns ainda caem no chão, cansados. Ikki, mas apenas Ikki, olha para frente no campo e vê um cachorro parado. Um enorme cachorro preto, babando, com as pernas bem abertas, as orelhas levantadas, o rabo para cima, latindo. Olhando nos olhos do Ikki, apenas alguns metros dele. E o Ikki retorna em um flashback. No flashback, Ikki, tu tá num calabouço. Dessa vez tu não tá amarrado em maca nenhuma. Mas teu calabouço é completamente escuro. Tu acorda deitado nele, talvez pelo 20º dia. Tu sente a tua barba comprida, a dor nos ossos, estômago partido pela fome, os lábios secos, destroçados pela sede. Se perguntando se essa noite eles lembraram de te trazer água e comida. O que tu faz? Tu não enxerga nada, absolutamente nada, e tu acorda numa pedra. Uma pedra dura e úmida. Abro os olhos e vou tentando me acostumar com a escuridão. E eu noto que é inútil, tão escuro que é a cela. E vou tateando o chão em direção ao que eu geograficamente acho que é a porta da cela, para ver se tem uma bandeja de comida ali, ou como será que eles me entregam comida hoje? É um pão atirado no chão. Tu vai tateando dessa forma que tu descreveu, até que tu encontra uma comida que é uma coisa assim bolorenta, terrível. É um arroz sem sal, completamente diferente de qualquer coisa Que eu já tu tenha feito. prepararia no teu restaurante. Sem sabor, sem sal, sem tempero, sem nada. Só um arroz empapado, ainda meio queimado. Mas é tudo que tu precisa. Tu come. Come, come, come. E logo acaba. Bebendo o copo d'água com as mãos trêmulas. Mal tu termina de fazer isso, tu ouve a porta nas tuas costas, pois tu tá encostado nela, começar a destravar, com pesadas fechaduras de metal. Sabe que essa porta em breve vai abrir. Eu corro que nem um Sabe rato que acuado pro canto mais escuro da sala. Exatamente. Quando a porta se abre, seu algoz aparece lá. Atrás dele uma luz fraca, mas que parece um clarão pros teus olhos já há vários dias sem ver luz nenhuma. E tu no fundo da cela, acuado, magro, sujo, desnutrido, dolorido, cheio de cicatrizes, pontos, acessos que foram tirados dos seus braços, pernas, pescoço. Observa. Em seguida, por entre as pernas dele, aos lados, de um lado e de outro do corredor, tu vê aparecer cachorros. E tu percebe que nas duas mãos ele segura diversas coleiras. E esses cachorros vêm agora
passam por ele, vêm de trás dele, passam por ele e praticamente puxam ele pra frente. 6 cachorros. 6 cachorros grandes, negros, babando uma baba espessa, espumosa, cheia de raiva, o que parece. E eles começam a latir, enquanto ele segura. E eles latem na tua direção, Não! ameaçadoramente. Não! Tira isso daqui! Ele prende em algumas argolas que tem na parede, que agora tu percebe. Bom, já tinha percebido antes, mas tem pequenas argolas na parede. Provavelmente argolas de metal que eram utilizadas justamente para colocar correntes e prender pessoas, mas que agora não prendem, tu não tá preso a elas. Mas ele passa nessas correntes, nessas argolas de metal na parede, as guias dos cães, né? As coleiras. E os cães ficam esticados na tua direção, latindo ensurdecedoramente. Enquanto eles latem, ele pega uma prancheta que estava pendurada no cinto dele e se aproxima de ti, lentamente, observando a tua reação. Tu vê, inclusive, que depois que ele termina de fazer as anotações e retorna para trás, há uma bandeja atrás dele cheia de ferramentas, inclusive seringas e uma grande tesoura daquelas de cortar de jardim, as tesouras de jardineiro. O que tu faz? Cara, Não há muito que tu possa fazer. coração disparado, cara. Eu tô acuado, assim. Não em posição fetal, assim, mas sentado, abraçado nos joelhos, assim, me balançando de frente pra trás, chorando, assim. Não, tira isso daqui, para, não me mata, cara, não me mata. Ele pega aquela tesoura. Não! E ele se aproxima lentamente da tua direção. A roupa dele é uma roupa toda amarela, assim. Um dia foi amarela, mas hoje é cheia de sangue, de sujeira, de outras coisas. E ele tem grandes luvas. E aquele capuz dele cobre todo... Parece se junta a roupa, né? E cobre todo o corpo dele. Uma espécie de viseira na frente do rosto que não deixa com que tu perceba o rosto dele. Mas ele parece muito calmo pela forma com que ele caminha. E ele calmamente volta, carregando aquela tesoura de jardineiro, em que ele posiciona justamente numa das cordas esticadas de um dos cães que tá mais próximo de ti, latindo. Ele segura, olhando na tua direção, observando o teu pavor. Eu vou tentando entrar dentro da parede, assim, tentando me esquivar cada vez mais desse cachorro, sem ter pra onde fugir, mas me espremendo contra a parede, assim, chorando, gritando, não, sai, cara, sai, me deixa em paz, por favor. Ele corta a coleira e o cachorro avança sobre ti. O cachorro morde a tua perna, aliás, ele vai direto no teu pescoço, tu levanta o braço, ele acaba mordiscando o teu braço, tu empurra ele com a perna, ele morde a tua perna e começa a te puxar. E ele começa a te puxar pela perna, na direção dos outros, enquanto o doutor caminha na tua direção lentamente, fazendo anotações na prancheta dele, e tu é arrastado. Tento me agarrar em qualquer pedra, em qualquer canto, em qualquer buraco que tenha pra não ser arrastado pra aquelas peras animalescas. Tu vê as tuas unhas, que já estão compridas, elas são arrancadas dos teus dedos enquanto tu tenta segurar na pedra crua. E quando o cachorro consegue te puxar na direção dos outros, tu sente um segundo cão mordendo o teu outro pé, e em seguida uma injeção sendo aplicada no teu pescoço e tu desmaia. Tu tá novamente no campo com os demais, olhando na mesma direção que tu antes via o cão, mas não há nada lá.
O que vocês fazem? Vocês todos acabaram de chegar nesse campo. Retornamos Ah, do flashback. eu quero. Eu tava tentando me localizar pra, em direção àquela casa que a gente tinha visto, na direção da. Na direção oposta aí, antes da gente entrar na floresta, né? Eu acompanho, eu vou ir pra casa. O Mosca tá seguindo tanto o Cadu quanto o Arthur, como se fosse uma matilha, assim, um bando de animais fugindo de alguma coisa. E daí eles estão liderando o caminho, eu tô indo atrás. O Dr. Mistoffen também vai junto com vocês, aparentemente buscando, tentando encontrar alguma coisa para limpar aquele sangue todo dele, mas que vocês percebem que pelas feridas abertas continua a sair. Mas ele segue atrás de vocês. Ikki? Eu sigo eles e deixo o grandão ir na frente. Tem mais carne que eu. Tô abalado com a lembrança. Não é difícil a caminhada de vocês, além do que seria de se esperar, uma caminhada em uma noite chuvosa por um campo por mais de 1 quilômetro, assim, né? Cheio de buracos, obstáculos inesperados. Como todo mundo tá descalço, né? São todos descalços, inclusive. Mas esse tempo que leva para vocês fazerem essa travessia é o momento mais tranquilo que vocês tiveram nos últimos, por alguns anos. Então é o momento em que vocês conseguem começar a colocar as ideias de vocês em ordem. A chuva também, ela diminui. Ela começa a diminuir, como se conforme vocês se afastassem daquele enorme aterro a céu aberto e daquela mata, aquela floresta de pinheiros e eucaliptos que ocultam aquela casa, vocês pudessem ter também uma maior claridade na mente de vocês. E assim, avançando pelo campo escuro, com a chuva cada vez menos forte, vocês começam a se dar conta que vocês escaparam daquele grande enlouquecido torturador, mas que ele tá lá atrás. Um pouco antes de chegar naquela casinha que vocês veem, vocês passam por uma cerca. Quando vocês chegam perto da cerca, vocês conseguem ver assim por uma curva que ela faz o que está nas placas viradas para o lado de fora, que diz propriedade do exército. Mantenha a distância. Então vocês podem imaginar como essa cerca, ela não é uma cerca assim tão fácil, não é uma cerquinha de uma fazendinha delimitando o terreno de um produtor rural para outro. Não, é uma cerca militar, né? Ela tem 3 metros de altura, alguns mourões de concreto que ligam espessas farpas umas às outras e dificultam a passagem de vocês para o outro lado. Ou seja, vocês estão do lado de dentro, vocês estão na propriedade do exército. Tá, a primeira coisa que se faz quando se encontra um obstáculo é ver se não tem uma porta. Eu vou tentar olhar na extensão da cerca se não existe um portão ou uma abertura ou um rasgo na cerca que nos permita passar. Quero inspecionar a cerca. O que os outros fazem enquanto isso? Cara, de maneira menos organizada mentalmente, assim, eu tô fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Davi. Porém, eu tô fuçando na cerca, assim. Eu tento levantar ela, ver se em algum lugar ela cede embaixo, eu tento fazer alguma coisa. Assim, de repente eu podia meio que te dar tarefa, sabe? Tipo, pra te deixar distraído, pra te acalmar, sabe? Umas Me pontinhas redondas. ajuda aqui a achar uma abertura e empurra ele pra um lado enquanto eu vou pro outro, saca?
Pode ser, pode ser. Eu Perfeito. sou super suscetível ao Davi, foi ele que me. Davi, o Arthur, que eu não sei o nome dele ainda. Que foi ele que me acalmou na última vez, né? Daí eu fico, tipo, dando tarefas pra ele pra, tipo, distrair ele, deixar ele ocupado. Eu também vou tentar achar uma maneira da gente poder passar pela cerca também. Procurar alguma coisa que a gente possa usar para pular por cima dela. Enfim, ou uma abertura, ou um buraco na cerca. Uma parte que eu consiga puxar a cerca, levantar para que a gente consiga passar. O Wick tá E que foi o fazendo. único que Ele tá indo. Tá seguindo o Cadu. Tá, vai fazer alguma Fazendo. coisa perto dele. Porque o Cadu é grande e eu gostei do Cadu. Ok, vamos dividir vocês então em dois grupos aí. O Dr. Mistoffen tá próximo do Cadu também, porque não é bobo. E vamos dividir vocês em dois grupos, usar a regra de ajudar, tá bem? Então, assim, Tá? para um lado vai o Dr. Mistoffen, o Cadu E o Wick. e o Wiki, e pro outro lado vai Arthur e o Mosca. Entre o Questão Arthur de- e o Mosca, qual de vocês tem a maior pontuação aí em percepção mais raciocínio? Dá para vocês encontrarem o que eu quero que vocês Ok. procurem. Raciocínio 3, percepção 1. Tem 4 total. Só um segundinho, pera aí. Quando o Davi olha, é questão de ordem só, lembrando que não sei o que o Cadu vai fazer, mas na tua descrição dele, no começo da noite ali, que a gente acordou, ele tava com 2 dedos faltando, né, e um pendurado. Sim, eu tô horas para falar sobre isso, pessoal. Eu queria saber como é que funciona se não tem problema de eu tentar me curar. Mas é bem mais pro efeito, tipo, o meu personagem tá funcional, só tá com os dedos machucados, quebrado, ele é meio dilacerado, eu quero regenerar isso, é possível? Eu tô com 3 pontos de vida. 3 pontos de vida, tu tá funcional. Mas tu é o mais forte de todos, né? Sim, para tu regenerar, tu precisa fazer um teste de fome. E aí, de qualquer forma, tu regenera um ponto de dano superficial. Tu não vai conseguir fazer teus dedos crescerem de novo, porque isso seria representado pela melhoria a recuperação do teu dano agravado, não é? Uhum. Mas tu pode recuperar a vida normalmente. E aí tu tem que fazer um teste de sangue, né? Ou seja, jogar um dado. Se tu tiver sucesso, tu te recupera do dano superficial. Não vai crescer de novo teus dedos, mas tu vai ficar com menos um dano superficial. E não aumenta a fome. Se tu tiver um fracasso, tu também te recupera, mas aumenta a fome. É um risco. Eu faço um teste de um housing, é isso? Só que eu quero que tu pense como é que tu vai descrever isso, assim, o que é. Se tu quiser fazer, né? Quero que tu vá Sim, não, pensando é justamente quando eu peguei e tive essa ideia de procurar uma maneira de a gente poder sair pela grade. Eu, tipo, tava meio absurdo assim, com a situação toda, assim, levantando dos mortos, assim, no meio do lixo com essa galera. Eu tô também meio. Por mais que o cara pareça ser um cara muito forte, psicologicamente ele também tá abalado, assim, porque, tipo, é uma coisa meio trash, né? E aí, tipo, por mais que aquilo tenha, na hora que ele olhou a mão, tenha se apavorado, tipo, depois de um tempo ele ficou meio inerte naquilo. E agora que ele vai tentar fazer, tipo, alguma coisa com força, que ele vai tentar, será, levantar a grade ou levantar alguma coisa pra gente poder pular o muro, que ele se dá conta que ele tá com os dedos fudidos ali. E aí ele fica naquela angústia que ele precisa, sei lá, tentar melhorar tipo, como é que eu vou fazer isso aqui se eu tô machucado? Ah, mas não importa, eu vou tentar fazer. Daí eu acho que nesse impulso, sem querer, seria, no caso, ele meio que tenta, ele se regenera. Faz o teu teste, porque eu vou complementar a tua descrição, só pra ver se tu tem fome ou não. Meu, não sei qual é que rolou ali, o meu botão meio que deu uma travada, ele deu uma olhada Um pra house mim. check e teve o primeiro tu teve nenhum sucesso, no segundo teve um. Quantos tu ia fazer? Um só. Então tu não passou. Não. Logo a tua Então fome é isso. aumenta. Cara, quando tu realmente, assim, tu começa a pensar em pular e tu olha pra tua mão, assim. Cara, tua mão, a mão de um boxeador. A mão de um boxeador é a ferramenta mais importante dele. É a única parte que um boxeador protege, além dos dentes
dentes e a mão. São as únicas partes que um boxeador protege durante uma luta. Tua mão é tudo pra ti. E agora, tu tem teus dedos destroçados. Cara, tu tem só 2 dedos funcionais nessa mão. O teu dedo médio, o teu dedo anelar foram arrancados. E o teu dedo mindinho tá por um fio. Tu olha pra ela e ao mesmo tempo um misto de raiva, dor, pesar te invade. E tu sente no centro do teu ser, no teu coração, o sangue esquentar. Como se no frio da tua pele, castigada pela chuva e pela morte, um fogo se acendesse lá no centro do teu ser. E esse fogo é bombeado pelo batimento voluntário do teu coração. Teu coração bate e tu sente, diferente de nós, seres humanos normais, que nem sentimos mais nosso coração. Um vampiro, justamente pela imobilidade involuntária de seus órgãos, cada coisa que se move nele é sentido. E ele sente seu coração bater e o sangue se deslocar pelas veias. E é quase como se as veias adquirissem uma capacidade de empurrar esse sangue adiante. E ele sente esse sangue correr pelo braço dele em alta velocidade, em fortes golfadas, impulsionadas pelo seu coração sobrenatural. O sangue escorre pela mão, sai pelas feridas e escorre pela mão. No processo, chega a crescer um pouco os dedos. Não o suficiente para que eles voltem ao lugar, mas o suficiente para que ele, com um olhar já alheio a tudo que está acontecendo à volta dele, enquanto 2 vão para um lado procurar espaços, passagens na cerca, e 2 vão para o outro, acaba por desviar os seus olhos do topo da cerca, olhar para sua mão que ensanguentada e bombeada de sangue vampírico, bombeada de vida, percebe que se ele grudar o seu minguinho novamente na mão, o que ele faz? A mão finalmente se encarrega de grudar aquele dedo de volta. E ele sente até mesmo os ossos encharcados de sangue a trabalhar na sua cartilagem. E mais do que isso, agora ele sente uma energia correr pelo corpo dele, ativando de novo os músculos doloridos, fechando algumas feridas. E essa energia dura enquanto o sangue dele é bombeado pelo coração. E ele continua a bombear. 1, 2, 3 batidas muito fortes, 4, 5 batidas muito fortes. Se vistas pelos instrumentos médicos de um Dr. Mistoffen da vida, revelariam uma potência gigantesca em um coração absurdamente grande. No entanto, apesar disso, essa força é interrompida por a dor na boca do estômago, a fome, que parece gritar e dizer: não, beba sangue. E parece que a própria visão do Cadu toma um tom avermelhado. Os outros, enquanto isso, Estávamos eu e o Mistoffen seguindo o Cadu, assim, nós queríamos seguir os mesmos Eu acho que passos que até ele. presenciaram ver, né? vocês estão por perto dele. Eu imaginei que vocês tinham, tipo, ficado por perto, mas mais olhando Mas olhando pra grade, tá. pra Eu grade, quero, assim, indo atrás. eu quero achar uma maneira de trespassar essa grade pra chegar do outro lado, né, que é o nosso objetivo. Enquanto eles foram procurar uma entrada, e nós vamos tentar achar uma entrada ali mais perto. Se Isso. tem um furo por baixo ou se tem uma parte em cima que tenha menos arame farpado. Ou... Claro. Dá uma procurada aí, faz um teste de percepção
mais raciocínio. Tu vai ficar próximo dali do ponto onde vocês estão, né? Isso, Mais próximo pra do. esquerda, Isso. enquanto vai pra direita os outros dois. Desculpa. Se eu tive 3 sucessos. Joga um dado a mais pela ajuda do Mistoffen. Só mais um dado agora, separado. E depois já se preparem pra fazer o teste, o que tiver maior habilidade aí. Vejam quanto vocês têm de habilidade os outros dois. Um sucesso. Aí, ó, mais um sucesso. Ali. No caso, provavelmente, vocês podem pensar em como descrever isso, né? Porque, assim, como que poderia... Talvez no momento de começar a procurar, o Arthur tenha conseguido perceber a capacidade de rapidamente observar e andar e cobrir terreno e olhar detalhes do malandro, né, do Mosca, já tão acostumado a se desenrascar, a ter que... Quantas grades o Mosca já teve que escapar, já teve que pular, já teve que fugir, não é? O Arthur ele começa a olhar a cerca, assim, a segurar a cerca e tal, e a palpar a cerca meio, tipo, claramente. Inepto. Tipo, dá pra ver de longe que ele não sabe o que ele tá fazendo, assim. Ele balança a cerca e olha pra cima, olha pra baixo, mas parece não saber muito bem o que fazer sem ter uma porta na frente dele. Tá. O Mosca, então, acho que eu tenho uma solução para isso. O Mosca, de tantas habilidades manuais aí, de ofícios e coisas que ele sabe fazer, já fez na vida, provavelmente instalar cerca deve ter sido uma delas. Mas ele tá seguindo o Arthur, né? Então ele começa a saber aquela história, ele vê o Arthur fazendo um negócio, ele vai junto, mas ele começa a se entreter com a cerca e tentar procurar alguma brecha nela. Com o apoio do Arthur, de mexendo e fuçando em algum lugar, ele encontra um canto ali que a cerca parece estar, os arames entre elas, ele parece estar mal preso no poste. Ok, percepção com raciocínio, com 1 de modificador. Vai. 2 sucessos, um deles no dado de fome, mas não é um sucesso bestial. Ok. Cara, tu encontra um lugar que tu pode abrir aí uma parte da cerca que ela tá um pouco danificada e tu sabe que, na verdade, é uma parte que normalmente danifica porque é o fim de uma malha de cerca, assim. Tu vai Deixa pra mim, seguindo... Celso, deixa pra mim. Quando eu encontro ela, bem onde o Arthur tá mexendo, tá? Eu dou de mão naquele picador de gelo que o Arthur tá carregando com ele, para fazer uma pequena alavanca e começar a soltar os pontos que são feitos na cerca. No entanto, enquanto vocês começam a trabalhar nisso, vocês começam a fazer isso, o Ikki, lá do outro lado, encontra um buraco na cerca. Um buraco já pronto na cerca. Eu assobio, eu faço um. Ei, aqui! E grito sussurrando. Com o picador de gelo ali fazendo alguma coisa, assim, daí eu afasto a cabeça e vejo o Ikki ao longe aí, apontando para um buraco. Isso. Aí eu olho pro picador de gelo, eu olho pro Arthur, eu entrego na mão dele e vou para lá. Quando vocês atravessam aquela abertura que tem na cerca, vocês percebem que ela foi uma abertura feita de fora para dentro, porque ela tem um corte, né? E eles desenrolaram a cerca para fora, né? Se desenrola normalmente a cerca para fora quando tu corta ela. E ela tá virada pro lado de fora, né? Pro mesmo lado que vocês estão indo. Ou seja, quem abriu esse buraco, e se nota claramente que foi um buraco aberto com alicate de propósito, foi alguém que abriu de fora para dentro, alguém que entrou nesse lugar. É um buraco pequeno, vocês têm que se abaixar para passar, mas vocês passam sem problemas. Logo vocês estão do outro lado. E quando vocês atravessam essa cerca, a chuva cessa de passar. Já não há chuva. Ela vai diminuindo, diminuindo até que ela para. E no meio daqueles aguaceiros e lodos e lamaçais que vocês vão se aproximando da casa, vocês começam a perceber ela com mais detalhes. É uma pequena casa. E essa pequena casa
tem uma garagem ao lado e uma varanda com uma porta aberta. Essa porta aberta tem uma luz que sai dela e também da janela ao lado. Uma pequena luz, uma luz bem fraca, talvez uma luz de uma televisão, provavelmente, ligada em uma casa cujas luzes dos aposentos estão apagados. Conforme vocês vão se aproximando devagarinho, ainda no escuro, ocultos ali por umas árvores que tem por ali e alguns objetos, vocês começam a ouvir o som da televisão também, a passar uma notícia. Já são mais de 1000 mortes pelo novo coronavírus. O vírus vindo da China e se espalhando através da Europa para todo o resto do mundo está preocupando a cientistas e a descrentes. E a notícia troca de repente. Vocês começam a ouvir um som de uma música, parece um musical daqueles antigos, filmes antigos, assim, um jazz tocando um pouco alegre, mas com um tom um pouco sombrio. Mas vocês ainda não veem ninguém. Enquanto vocês espreitam ali por detrás ali de uma cerca de tocar gado, de botar o gado para andar, uma cerca de madeira, mas que sem gado nenhum. Olhando para dentro da casa, o que vocês fazem? Cara, eu tô com fome, tô desesperado, tô começando a pensar que eu preciso me alimentar, preciso me reconstituir, porque eu preciso melhorar. E eu começo a procurar tipo, uma forma de me alimentar, então eu começo a dar uma olhada nessa casa para ver o que tem, não. Do lado de fora não tem nenhuma luz, tá? Aliás, tem uma pequena luz na varanda, assim, uma lâmpada antiga, pequena, amarelada, na varanda. Se vocês... Daí de onde vocês estão, qualquer personagem consegue correr até a lateral da casa, onde fica oculto pelas sombras, as sombras da própria casa. Mas para entrar pela porta, é preciso passar por essa varandinha aí, ou dá para tentar pular pela janela, ou provavelmente pelos outros lados não iluminados da casa tem alguma outra janela, vocês não sabem se é aberta ou fechada. Se tu quiser se aproximar, no caso o Cadu, quiser se aproximar da casa, assim, largar esse posto alguns metros onde vocês estão ali observando, o melhor é correr pro lado da casa e ficar oculto pela sombra. Quer fazer isso? A gente tá todo mundo junto ali, né? Sim. Vocês estão juntos, sim. Eu percebo que ele começa a se mexer, assim, eu boto a mão no ombro dele. Pode E ser. eu quero, tipo, dar uma boa olhada, assim, na frente da casa, se não tem aqueles holofotes que acendem, sabe? O que foi, cara? Eu olho pra ele, assim, tipo... Temos que tomar cuidado, pode ter algum alarme por aqui. Agora parou a chuva, né? Então eu falo mais baixo. Parou. Nós temos que tomar cuidado. Pode haver algum tipo de Vendo alarme, alguma coisa? sensor de aproximação por aqui. Não vejo nada. Se eu escuto ele. Vocês não Acho que pegam todo pra- mundo se escuta, todo mundo junto, né? Cara, eu jogo uma pedrinha, uma pedra pra lá, uma pedra. Se eu achar uma pedra no chão, uma pedra rolando assim pela frente da casa. Ver se alguma coisa sente. Cara, tu encontra uma pedra ali perto, joga. A pedra vai em direção à casa, quica umas 2, 3 vezes no chão, assim, e ainda cai na varandinha que tem ali, né? Fazendo um pouquinho de ruído. Se eu mirar, Mas se eu bem errar. pouquinho. Bem pouquinho. Nada acende. Mas antes que vocês possam tomar uma outra reação, aparece um homem na porta. Vocês veem um senhor
parece ter mais ou menos uns... Olha, não dá pra dizer a idade dele, mas é um senhor bem velhinho. Vocês veem a barba dele comprida, assim, iluminada pelas costas. O rosto, embora vocês não consigam ver, vocês percebem que é cheio de rugas. E ele não tem cabelo na parte de cima da cabeça, mas tem um cabelo comprido e fino, bem branco na parte de trás. Corcunda, e apoiado numa bengala, ele aparece ali na porta, como que alerta pelo som da pedrinha que tu jogou. Agora a gente sabe o que tem lá dentro. E ele tá ali olhando em volta? Ele parece ter ouvido o que aconteceu, né? A pedra que foi jogada ali. E ele dá uma olhada, ele gira a cabeça numa direção, gira a cabeça na outra. Mas ele permanece na frente da porta, assim. Sim. Isso são alguns segundos, assim. Vocês podem esperar um pouco pra ver o que ele vai fazer. Ele é um velho, ele tem cara de... Eu quero entender... Cara, ele tem no mínimo 70 anos. Ele tem cara de... Não tem cara de hostil, assim. Tem cara de um cidadão simples. Ele não parece... Ele não veio carregando uma arma, ele não... Essas alturas da idade dele, ele não teria força pra machucar ninguém. Tá. Então eu vou sair do esconderijo. Ok. Eu vou sair. Vai te levantar ali no meio deles. Eu vou me levantar com as mãos pra cima, assim, como quem não representa ameaça, e eu tô só de bermuda. E eu digo: por favor, eu preciso de ajuda. Eu tô, obviamente, todo estrupiado. E vai caminhando na direção dele ou vai ficar Vou parado caminhando no na direção dele. Não, vou a passos muito devagares, entendeu? De maneira não hostil. Aham. E daí vou me aproximando, Cara, indo pro mais claro, assim, pra ele ver meu rosto e ver que eu tô realmente fudido e que eu preciso de ajuda realmente. Sim. Cara, tu vai indo na direção dele falando isso. E logo que tu fala, tu vê que ele levanta a bengala na tua direção, assim. E aquela bengala tá tremendo. Tu vê que ele tá tremendo com aquela bengala na mão. E logo ele fala: quem está aí? Quem tá aí? Por favor, não tenha medo. Eu preciso de ajuda. Eu fui sequestrado. Se aproxime, meu jovem. Se aproxime. Eu vou me aproximando, assim, lentamente, assim, e vou olhando, tentando estudar ele, tentando entender se ele é tão cego, assim, que ele não me viu até agora. Engraçado tu falar isso, porque conforme tu te aproxima dele e as sombras no rosto dele se tornam menos indizíveis pela tua aproximação, tu percebe que ele tem os olhos arregalados, mas os dois olhos arregalados dele são completamente brancos. Por isso que ele nos escutou. E ele olha assim, ele tem a cabeça virada na tua direção, mas tu percebe que com o queixo levantado, assim, que ele tá usando mais os ouvidos para te perceber do que os olhos. Sim. Conforme tu vai te aproximando. Beleza. Eu vou me aproximando, então, e eu viro a cabeça em direção a eles e ponho a mão nos lábios, né, fazendo menção de silêncio, e mando eles se levantarem. E ponho os dedos nos olhos, assim, sinalizando, tapando os meus olhos, sinalizando que, tentando dar a entender que ele é cego. Se eles são inteligentes, eles vão entender. Se não, vão no cu. E... Algum de vocês tem um de inteligência? Pelo visto, não. Não, acho que Eu não. vou olhar, mas acho que não, peraí. Não, Eu acho que agora é um momento oportuno para eu dizer que eu tenho uma vantagem, que é como vivo.
E significa que meu coração bate como um mortal e que minha pele é quente como a de um mortal e que as coisas no meu corpo elas funcionam aparentemente como um mortal. Só um exame Tranquilo, muito inteligente. minucioso daria pra entender que eu não sou um vivo. Sim. Então eu vou me aproximando dele. Aí, qual é o seu nome, senhor? E eu baixo as mãos já que ele não me enxerga, né? Por favor, se aproxime mais. Eu vou me aproximando, sim. Meu nome é Jorge Delacey. Me chamam de francês. E aí ele chega e ele encosta nos teus ombros. Quando chega bem perto dele, ele encosta nos teus ombros, no teu peito e começa a te tatear. Uhum. Eu pego a mão dele e arrasto pro meu rosto, assim, conduzindo, assim, pra ele ver a minha feição. Ele larga a bengala do lado, encostado na parede, assim, começa a te tatear, assim, e vai subindo pelo teu pescoço, te tateando. Ele diz: meu jovem, o que você passou? Por favor, entre. E quando tu vai entrando, e quando ele fala, antes mesmo dele falar, por favor, entre, tu percebe por cima dos ombros dele que aparece ali, assim, vem correndo de um outro corredor e aparece ali no meio da sala, atrás de onde vocês estão na varanda, um menininho. Um pequeno menininho que deve ter talvez uns 9 anos, 8, 9 anos, com um pijaminha tip-top assim, todo inteiro, de coelhinho, carregando um ursinho na mão, assim, os cabelos loirinhos, lisos, parecidos com o do Ed, teu filho. Loiros, cortadinhos assim, quase que estilo cogumelo. Os dentinhos grandinhos, assim, os olhos claros. Carregando aquele ursinho com 7, 8 anos, 9, 10 no máximo. Não tenho certeza. Te olhando, assim, curioso. Enquanto o senhor Delacey te leva pra dentro, assim, te acolhe dentro da casa, no caso. Sim. Eu vou entrando. Oi, amiguinho. Eu vejo ele entrando assim. Eu olho pros outros, lembro daquela cena dos ratos lá, olho pra. A gente vê a criança, né? Não, vocês não veem a criança. A ver o velho. É. Começa a me dar um péssimo pressentimento. E eu olho assim pra eles assim, tipo, talvez não fosse bom nós ficarmos por aqui hoje. Talvez não fosse bom nós seguirmos em frente. Quando tu fala isso, eu olho pra ti, acho que dá pra ver nos meus olhos que tipo, eu tô com os olhos de alucinado, assim, já. Tipo, respirando Cara, pesado. o próprio Arthur parece. Se tu vê os olhos, vocês olham nos olhos um do outro e os olhos de ambos estão injetados de sangue. Cara, eu tô com 2 de fome, então eu acho que eu consigo agir de uma maneira um pouco menos instintiva. E eu repito, é bom, acho que a gente deveria ir embora. Eu olho pro rato também, assim, pro doutor. E olho pro velho, assim, isso pode acabar muito mal. Nesse ponto o velho já entrou de novo na casa, já tá entrando na casa carregando, ou sendo carregado, não se sabe muito bem, pelo Ikki. Sim. O senhor tem um telefone? Eu tenho um celular ali em cima da mesa. Dudu! E aí o menininho dá um rompante assim, que tava olhando com os olhos regalados pra ti. O menininho dá um rompante, corre em direção ao celular. E já fala: Quer que eu chame uma ambulância, senhor? Não, não precisa. E o Jorge Delacey, ele tá ali pegando umas toalhas e esquentando uma água pra limpar as tuas costas, as tuas feridas, as tuas coisas. E perguntando: meu jovem, sequestrado, o que houve? Como você foi parar aqui? Eu não sei. Foi horrível.
Foram meses em cativeiro. Eu preciso chamar um táxi. Vocês percebem que eles entraram na casa e não saíram mais. Cara, eu olho pra eles assim, tipo, a gente não pode ficar aqui. A gente tem que Mas seguir em é- frente. Mas como é que a gente vai tirar o outro de lá? Eu acho que da maneira mais tradicional, chamando ele, a Mas, gente não precisa dar muita explicação. Vamos chamar ele, vamos tirar ele daqui e vamos seguir caminho. Eu olho em direção à cidade, é muito longe. A própria estrada que parece levar para essa cidade, ela fica mais ou menos uns 4 quilômetros de distância de onde vocês estão agora. É longe. E vocês veem assim uma estrada de chão que sai da fazenda, mas vocês não veem a cerca da fazenda, vocês não veem. Ainda que vocês vejam uma garagem aí, do lado de fora vocês não veem nenhum carro. Uhum. é isso que eu te perguntar, Celso. Bom, acho que respondendo pro Arthur, talvez já. Sim, vamos sair daqui, vamos pra onde? Não tem nada aqui em volta. Eu dou uma olhada em volta, assim, pra ter, sei lá, a dimensão do lugar que a gente tá. Se tem algum, como tu falou agora, se tem essa que leva pra alguma coisa, se tem um veículo, se tem algum sinal de algum maquinário. Que porra de fazenda é essa? Eu consigo me localizar mais ou menos pra que lado é assim? Longe vocês veem, vocês têm uma noção de onde é Porto Alegre pelas luzes da cidade que se projetam assim a uma distância enorme, uns 20 quilômetros de distância mais ou menos da onde vocês estão. E a estrada, uns 4 quilômetros de distância do ponto da fazenda onde vocês se encontram agora. Algumas luzes pontuais mostram a estrada de chão que leva até essa estrada principal. E a volta, além disso, entre essa estrada principal e a casa onde vocês estão, é basicamente só escuridão. Escuridão da noite nos campos de uma fazenda, não é? Cara, eu me levanto e vou na direção da casa, como eles tinham falado que era pra chamar ele. Eu vou chamar eles. Eu vou chamar ele. Começo Não, na direção da casa. eu acho que não é o melhor. Você não é o melhor indicado pra fazer isso. Você está muito alterado, é visível. Você vai assustar as pessoas e pode acontecer alguma coisa muito ruim. Enquanto vocês têm esse diálogo, o Mosca tá na frente Mosca, mais, né? ele continua olhando, assim, prestando mais atenção nas mediações da casa. Ele percebe a garagem, ele percebe outras coisas. Eu quero que tu faça um teste de percepção mais raciocínio, Mosca. Ok. Eu tive um sucesso bestial, olha só. Ok. Não chega a ser um sucesso bestial, porque precisa de 2 10 para ser um sucesso bestial. Então não é só um sucesso. Cara, tu percebe que há uma garagem ali, mas já de cara tu já vê, tu te afasta um pouquinho dali de onde eles estão, tu te estica um pouco pra olhar por cima, tu vê que não há nenhum veículo pela janela da garagem, porque ela tem uma janela de vidro. Tu percebe que não há nenhum veículo dentro dela. Mas que no chão, perto da parte coberta da garagem, onde a chuva não castigou tanto, porque ela tem um telhadinho assim, antes de chegar na parte fechada, mais fechada ainda da garagem, tu percebe que há marcas de pneu, ou seja, uma picape costuma estar nessa garagem, mas ela não tá agora. Tá, isso quer dizer que vai chegar alguém em algum momento. Enquanto isso, eles continuam conversando. Eu falei, eu vou lá chamar ele. Só que, tipo, eu tô com aquela cara de alucinado, né? Cara de fome, já tava me levantando pra ir. Eu Como ele falei falou. tudo aquilo, eu disse, olha, melhor eu ir lá. Melhor que eu vá. Você está visivelmente perturbado, pode assustar as pessoas. O Dr. Mistoffen fala: eu acho que não é mais indicado sangrar, eu vou assustar o homem. Eu vou lá, tudo bem.
Eu vou na direção da casa, então. Deixa eu entender. Eu tô morrendo de fome e vocês vão me deixar com um cara sangrando. Sim. Eu sei lá o que tu se alimenta. Bom, Eu só suponho que. como é que vocês vão avisar pro gordo que ele perdeu o personagem? É uma lição. Mas pra quem não viu o jogo. o gordo tá sangrando muito? Luciano. O Luciano tá Luciano. sangrando muito? Ele tem uma desvantagem, o personagem dele, que quando ele se machuca, o sangue escorre, assim. Não é uma Então, coisa... Parecem as chagas e tal. Né? Então eu tenho uma coisa triste pra dizer pra vocês. Que uma quê? visão de Desculpa. ferida aberta ou um odor dominante de sangue enquanto sua fome é 4 ou maior, tem que rolar uma rolagem de frenzy com dificuldade 2. Ah, mas deixa os guris se afastarem um pouco antes, Thiago. Não tem ninguém pra ajudar. Pois é. Vitor, Cara, levanta aí. Cara, quem mandou o Luciano escolher essa porra dessa desvantagem? Foi isso aí também. E andar com um cara que tem o único cara que entra em frenzy. E o cara é enorme. Então, pô, Eu faço teste. fique cuidando dele, ele está sangrando. Eu vou lá na casa. Ah, meu Deus. Eu vou me afastar o mais rápido possível dele. O Mosca tá um pouco mais afastado, que ele se afastou pra olhar pelo vidro da garagem. O Mosca tem a habilidade maravilhosa de se deslocar assim, sem ninguém perceber, como se estivesse caminhando naturalmente. Pois, então... Ele tá num canto afastado, ele fazendo alguma coisa. Davi, então enquanto tu deixa o Dr. Mistoffen aos cuidados do Cadu e te aproxima da casa, dá uma descrevida aí pra nós, faz favor, do que teu personagem tá sentindo, como é que é essa coisa do vampiro um pouco mais controlado, tá percebendo que os outros à volta já estão começando talvez a perder o controle, ou talvez no limiar disso acontecer. Cara, meu personagem tá extremamente... O Arthur, ele tá extremamente preocupado, ele começa a olhar... ele já tinha um pressentimento de que algo muito ruim aconteceria se eles se aproximassem dessa casa. Mesmo antes de a gente ter encontrado o castelo e tal, ele queria evitar essa casa a todo custo, mas não foi possível. E agora ele percebe que ele, sendo talvez a única pessoa ainda em completo domínio das suas faculdades, ou ao menos o único que ainda não dos que estão presentes que não perdeu o controle, isso faz ele perceber que talvez o pressentimento dele possa se concretizar da forma mais terrível possível. Ele pode até não saber que tem uma criança na casa, mas o fato de haver um senhor de idade aparentemente indefeso já é mais do que suficiente para levantar todos os sinais de alerta dele. Eu não sei vocês, mas o Arthur vai evitar a qualquer custo entrar nessa casa ou ficar nessa casa por muito tempo. Então ele vai olhar pro Cadu de novo, embora ele ainda não saiba o nome de ninguém. Ele olha pro Cadu, que é o cara grande, e diz: é melhor que eu vá. Vamos evitar que haja uma tragédia aqui. Conforme ele se aproxima da casa... Eu vou dizer que eu mal escutei, né? O personagem do Tom tá assim, claro, pode ir embora, e olhando pro Dr. Mistoffen, pensando, janta. Exato. O Dr. Mistoffen que se vire. Conforme ele vai em direção à casa, o Arthur
começa a ouvir o som das panelas esquentando água, do velho se deslocar pela casa. Ele conhece a casa como a palma da mão dele, então ele não precisa usar a bengala para se localizar, nem nada assim, mas ele vai tateando as paredes. E, bom, o Arthur é um cara bem perceptivo. A primeira coisa que ele percebe ao ver o velho pela janela ainda, ao se aproximar da casa, tateando as paredes, a porta continua escancarada, é que o velho é cego. Em seguida, ele pode ver a criança, que o Rick estava sentado numa rede ali dentro da casa, próximo à televisão, que agora está no mudo, ainda passando aquele filme antigo, preto e branco, Frankenstein, uma obra de Mary Shelley, adaptada para o cinema, um dos primeiros filmes de horror adaptados para o cinema. Histórias de horror adaptadas para o cinema. Quero dar um jeito dele me enxergar, assim, numa janela, qualquer coisa. Eu vou balançar o braço pra ele me enxergar. Não gesticula, só entendo o que ele falou, assim. E eu olho pro guri, assim, e balanço a cabeça pra cima e pra baixo, assim, como se estivesse conversando com o guri, assim. Daí escabelo o guri e vou meio que me levantando, assim, tentando ficar de pé. Seu Jorge. Não se preocupe, rapaz. Logo, o meu filho, minha nora e o irmão dela estarão chegando e poderão lhe levar ao hospital. Não, eu não quero incomodar. Eu queria pedir um táxi, sair daqui, voltar pra Porto Alegre. Que distância a gente tá da cidade? Aqui a essa hora. Ninguém virá lhe buscar. Sente-se. Você quer ligar para algum parente? Tu vê que ele coloca assim, as toalhas naquela água quente. E aí ele começa, tipo, ele te entrega as toalhas pra tu passar no teu corpo, pra tu te limpar. Obrigado, seu Jorge. Meu nome é Henrique. Que droga. Não quero atrapalhar sua família, seu Jorge. E eu vou me limpando. Antes que tu continue, o menininho fala: aquele moço lá fora tá com você, Henrique? Quem mais tá aí? Tu vê que ele dá uns passinhos pra trás. Não precisa se preocupar, seu Jorge. Nós só queremos ir embora, seu Jorge. Nós sofremos demais. Dudu, vem que eu vou. E ele, tu vê que ele pega a bengala assim meio tremendo, mas ele parece que ainda não se decidiu se tu é uma ameaça ou alguém que tá precisando de ajuda. Cara, eu vou ir pra porta. Tu entra na porta então. Tu chega ali, tu vê num canto o senhor e o menininho, assim, o menininho abraçado nele, e o senhor segurando a bengala, e na hora que tu chega na porta ele te ouve. Então ele já se vira pro teu lado. Quem está aí? Boa noite. Quantos são, afinal? Calma, seu Jorge, calma. Eu me chamo Arthur. Nós estamos perdidos, nós passamos por uma situação terrível agora há pouco. Estávamos presos em uma casa, uma espécie de castelo que há aqui perto. Não sei se o senhor já ouviu falar. Vocês percebem, quando tu fala isso do castelo, vocês percebem que o menininho olha assim em direção ao avô, como quem quer perceber qual é a expressão do avô, mas o avô não faz expressão nenhuma. E o menininho começa a puxar a camisa de flanela do avô, assim, forte, como quem tá querendo chamar a atenção dele. Sente-se, Arthur, sente-se. Há mais alguém com vocês? Sim, estamos todos no seu pátio e peço perdão por isso. Mas nós precisamos seguir viagem o mais rápido possível. Eu quero tocar um persuasão, Celso. Eu quero fazer ele entender que a gente precisa sair daí o mais rápido possível. Porque as pessoas que fizeram isso conosco podem estar aqui e elas podem fazer alguma coisa com vocês também. Joga o teu persuasão.
Persuasão é mais... Manipulação ou carisma? Manipulação. Acho que é carisma, não? Deve ser Não, honesto. manipulação. 3 sucessos. Foram 3 sucessos. Tu fala isso enquanto o senhor, né, Jorge Delacey, ele vai passando assim, ele chega na porta, ele te ouve enquanto tu fala, tu vê que ele presta atenção no que tu diz, e ele grita assim: venham, não precisam ter medo. O Mosca tava tomando a decisão de como queria arrombar a garagem pra dentro ali, pra entrar. E aí, nem botou a mão na garagem, tava tomando decisão, assim, o cara grita, entrem, podem entrar, ele dá um pulinho assim, como se estivesse mexendo em alguma coisa que não devia, apesar de não estar mexendo em nada, e olha pros dois ali, o caso o Mistoffen e o Cadu. Eu nem sei como é que eu tô, Celso. Como é que eu tô? Eu digo assim, tipo, meu personagem tá ouvindo o que ele tá falando, não tá focado em pular no pescoço do amiguinho. Cara, tu precisa fazer um teste agora pra gente descobrir isso. Tem um botão ali de willpower embaixo de força de vontade, tá? Aham. 5 dados, nenhum sucesso. Então. E agora? Ok. E agora o jogo quer ter 8 sessões, vai ter 2. Pelo menos pra alguém. E agora? Pelo menos pro Mistoffen, né? O Mosca, ele tava um pouco afastado do Cadu, do Dr. Mistoffen. Então o Mosca se levanta e vai em direção à varanda onde o senhor faz o seu apelo para que se aproxime. Por outro lado, consegue perceber o Cadu abraçado ao corpo inerte, como que abraçando ele por trás, os dois sentados no chão com as costas naqueles sacos de terra, completamente imundos. Mas o Cadu com aquela barba encharcada de sangue, ao segurar com uma mão a testa do Dr. Mistoffen, com a outra a barriga dele, com os dentes cravados no pescoço. O que tu faz, Mosca? Cara, eu corro pra lá. Cara, tu tá louco, meu? Tu tá louco? Eu quero olhar na volta, ver se tem algum telefone, um celular, qualquer coisa. Ah, tu vê um telefone que tu já tinha visto em cima da mesa. Tá, então na confusão vou passar a mão no telefone e vou sair correndo pra fora. E quando começa a gritaria daí, lá na rua, eu quero me abaixar no gurizinho e falar: vá para o seu quarto, só saia quando seu avô te chamar. Vá! E quero que ele me obedeça. Eu sou muito carismático. Sim, ele obedece imediatamente, assim, tu diz, ele sai correndo, corre pra dentro da casa. Cadu, tu tá completamente imerso. É como se tu mergulhasse no sangue. Quando aquele suco vermelho desce pela tua garganta, parece se dirigir diretamente pro teu coração inchado e pulsante, cheio de vida e calor, substituindo os teus músculos mortos e a tua pele fria pelo sangue cheio de vida. Tu praticamente se desliga do mundo à tua volta. Além disso, esse sangue vem imbuído de uma força animalesca, uma força selvagem, uma força bestial, que somente o sangue do vampiro tem. E um pouco lá no fundo das angústias e memórias nebulosas demais para que tu possa divisar cenários ou acontecimentos, mas fortes em sensação, em melancolia, em tristeza, que acompanha o próprio Dr. Mistoffen na sua existência.
como se as memórias do próprio Dr. Mistoffen, de certa forma, se misturassem ao poder do vampiro. Tu começa a ouvir uma voz vindo lá do fundo, um eco de voz que começa na tua cabeça agora, parece que te lembra alguém. Aquele cara que tu viu, o Mosca. Tu ouve a voz dele na tua cabeça. Tom, tu pode escolher, tá? Tu é obrigado a sorver pelo menos um ponto de fome dele, o que vai fazer com que ele ganhe um ponto de fome. É assim que funciona a regra com vampiros. Mas tu pode tentar sorver mais, se tu quiser. Cara, eu não vou avacalhar com o personagem do Luciano, então eu vou tentar me controlar. Na se for verdade, possível. ele tá em frenesi, né? Ele vai se alimentar até saciar a fome, na real. Ele pode, depois que saciar um ponto de fome, gastar um ponto de força de vontade pra tentar recuperar o controle do personagem. Tá, então eu vou pagar esse preço em nome do bom andamento do jogo aqui. Então tu Um jogador risca ali um pode ponto de força de vontade. Quanto que tu tá Tá. agora? Peraí que eu tô entrando na ficha. Eu tô com. Eu tinha 5, vou ficar com 4. Quanto que tu tá de fome agora? Fome. Eu tava 4 com agora. 4, fiquei com 3. Ah, tá. Eita. Então porra. ele pode gastar um ponto de força de vontade pra ganhar controle sobre o personagem durante um turno e escolher o que fazer nesse turno. Que é parar de beber, Sim, mas no o caso- frenesi continua. Parar de beber. O que acontece é o seguinte, ó, Tom, tu vai ter que gastar um ponto de força de vontade por turno até tu chegar a fome 1. Se tu quiser fazer outra coisa. E aí? Tá, meu, então o negócio é o seguinte, meu. Eu vejo o cara que é o meu companheiro ali, tipo, mas eu tô, né, cego, e o cara larga ele, tipo, minha opção, qual é a outra fonte mais próxima que eu posso me alimentar que não sejam meus companheiros. Um velho chegou gritando na porta. Tu vai gastar então esse varanda. ponto de força de vontade pra procurar uma outra fonte, é isso? Sim, eu vou voar no velho. Olha, deixa eu explicar bem a situação pra ninguém ficar com dúvida. Uhum. Alguns metros da casa, tá o Cadu abraçado no Dr. Mistoffen a sugar o sangue dele. E quando chega correndo na direção dele, o Mosca dizendo pra ele larga, e ele larga. Só que ele Com os olhos levanta- vermelhos, injetados de sangue. Exato, aquele homem enorme, barbudo, muito musculoso, se vira imediatamente, já quase que mostrando as garras que ele não tem, mas que parecem já querer rasgar os dedos dele. Uma mão aberta e a outra ainda com os dedos faltando também arreganhada. Os dentes já mostram o olhar injetado de sangue. E apesar de não ver, parece que o velho, de alguma forma, ele parece sentir aquilo, porque ele se retrai todo. Quem tá próximo dele é o Arthur, percebe que ele se retrai completamente, tentando ouvir aquele ser que lá do outro lado... Eu quero, tipo, eu outro e já na hora que eu já olho pro velho e, tipo, meio que me reteso, assim, tipo, como um animal em 4 patas e começo a galopar na direção dele com toda a gana e vou voar nele, assim, tipo, vou pular, realmente vai ser bestial, eu vou me agarrar nele que nem uma pantera se agarrando num alimento, assim, em velocidade. Pera, deixa eu te dizer, eu tenho uma desvantagem, maldição do clã. Gangrel. Ah, tá. Beleza. Então tu ganha uma característica bestial, né? Por ter entrado em frenesi, que é uma qualidade animalesca. Pode ser um cheiro, um olho, alguma coisa assim. Se tu quiser essa tua qualidade, pode ser então uma coisa tipo mais ligada à tua postura mesmo, talvez. Sim. Aí fica por isso Pode que eu te ficar falei. agora permanentemente mais ou menos quase de 4, assim, sabe? Como nem lobisomem, assim. Sim, é mais ou menos isso. Que nem fosse uma pantera correndo pra pegar um alimento, sabe? Cara, é muito rápido. É muito rápido que isso acontece. Vocês não esperam isso. Vocês pensem que o velho tá bem na porta. Do lado dele, praticamente, tá o Arthur. E um pouquinho mais atrás dos dois tá o Ikki. Próximo da onde tá saindo o Cadu a correr, tá o Mosca
e o corpo jogado no chão ali do Mistoffen. Mas é isso, o impulso do Cadu é de correr e pular como um monstro no velho. Eu cheguei a chegar nele, aquela coisa que eu descrevi de ele largar, chegar, encostar nele aquela hora. Sim, tu consegue encostar no Cadu, mas ele já tá, nessas alturas, ele já tá do teu lado, mas ele tá tipo de costas pra ti, virado pro velho, focado já no velho. Tá, tudo bem, se eu conseguir fazer isso, quando eu tô levantar e correr, assim, eu tento agarrar ele por qualquer coisa, assim, pra puxar e pra ficar no chão, pra não deixar ele levantar ou conseguir. Então, sei lá, se Pode agarrar tentar ele, pular nas costas dele, se tu quiser. Pode ser, será então, é isso aí. Cara, eu percebo que o cara tá vindo, eu vou tentar tirar o velho da frente da locomotiva. Mesmo Tu que o velho consegue caia. puxar o velho pra dentro da casa e bater a porta, se tu quiser. Pode ser. Pode ser. Eu vou tentar bater a porta na cara dele. O Iggy ficou chocado com a cena bestial que ele viu, daquele monstro saindo de trás do arbusto. E ele ia puxar o velho pra dentro e fechar a porta, mas como o Arthur conseguiu puxar o velho e fechar a porta, eu me certifico de garantir que a porta permaneça fechada. Se a porta tem uma tranca, tento olhar rapidamente se tem uma tranca, alguma coisa, ou jogar... puxar algum Tem móvel. uma trancada. Tu consegue fechar as trancas e puxar o sofá, se der tempo. Puxar as trancas e fechar o sofá, porque aquele cara é muito grande, meu. Aquele cara vai entrar e vai nos matar todo mundo. Tá. Mosca, faz um teste de briga, mais força versus briga mais força do Cadu. Só antes que o Tom tenha ideias, tá? O Frenesi de Fome ele vai fazer de tudo pra buscar sangue vivo, tá? Por que o Frenesi desencadeou o Dr. Mistoffen? Porque o Dr. Mistoffen tava sangrando e aquilo lá causou um impulso Lembra nele. que tá com fome. Porque ele tava com fome já. Mas agora ele não vai tentar matar o Mosca e todos os companheiros. Ele vai tentar achar sangue vivo. Tá, beleza. Esse é um problema, porque tem um velho e uma criança, né? E isso, a criança é mais fácil. E eu sou um sabujo de sangue, né? Eu tenho uma capacidade de sentir o cheiro melhor ainda. Ah, tu deve Tá, estar... eu vou... Fez o teste já, ô, meu jovem? Não, quanto mais tempo demorar pra chegar o dado, mais tempo vai demorar pra perder. Mais tempo pro meu personagem. Tá, eu vou tentar subir. Vou tentar agarrar ele e vou acabar subindo por consequência. Acho que essa é a questão, entendeu? 2 sucessos. Tom, então, faz aí o teu teste. Ele teve 2 sucessos, o Mosca. Barbado, pô. Tranquilo. Descreve, Cadu, o que tu faz quando o Mosca pula e tenta te agarrar? Quando eu começo a correr na direção dele, ele pula no poço, eu junto ele com o braço e lanço ele longe. Cara, tu cai no meio da terra ali, rolando, e o Cadu nem sequer olha na tua direção e continua a correr na direção do velho, mas o velho é puxado pra dentro e a porta se fecha. Tum! Eu nem chuto a porta, eu só entro pela porta com o corpo inteiro, assim, com a força. É que na real que eu entendi que eu tava correndo na direção da porta e por um triz trouxeram o velho pra dentro e fecharam a porta. Aí com isso ele só entrou porta dentro com o corpo, assim, sem. Me cai a ficha, assim, tá? Que a gente tava faminto, eu vi ele mordendo o cara e comendo esse sangue. Eu faço um 2+2 ali e eu começo a pensar, cara, tem que ter algum bicho que eu possa enfiar na cara desse cara. E começo a ver se eu acho uma galinha se ciscando por ali, alguma coisa que eu vá conseguir alimentar o Cadu. Posso dar mais uma intromissão? Que acho que combina muito com a cena. Voltando à alimentação do início da noite, todo mundo se alimentou com sangue animal, né? Então a gente pode adquirir ou animalismo ou proteanismo, né? Tem um poder de proteanismo nível 1 que é o peso pena. E faz com que o cara não consiga ser jogado e que sempre que ele seja jogado ele caia de pé. E isso seria muito interessante para a situação agora. Com certeza. Então tá. Eu acho que isso não é bem a regra do jogo, tá? Mas a gente pode levar como uma regra cinematográfica do nosso grupo, do poder específico ser ele despertar com a necessidade. Convenientemente. Quando o Mosca é jogado longe, ele não cai rolando no meio das coisas. Ele cai assim, com uma mão no chão e os 2 pés pronto para poder agir. Então ainda pode tomar uma ação rápida.
E nesse momento, tu te dá conta que tem uma casa de cachorro. E tem um cachorro que começou a latir desde que o barulho começou do outro lado da casa. Tu pode ir correndo naquela direção se quiser. Se é o sinal mais claro que eu tenho de um animal por perto, vai ser pra lá que eu vou. Pode escolher, obriga o atletismo pra arrebentar essa porta. Se tiver maior. É igual. Uma porta começa a precisar de 2 sucessos pra ser derrubada. Pera aí. Tô entrando. Pera aí. Personagem. Força mais briga, né, Celso? Força mais briga. Tá. Tu passa. E as cenas que se seguem a essa, elas se dão quase como flashes nas memórias de vocês. A porta se rompe, completamente destroçada pelo peso daquele monstro que entra. Uma massa de músculos, fúria e olhar sanguinário, babando e com presas arreganhadas na boca, como se fosse uma pantera, cheia de fúria e fome. Assim, quando Cadu cai por cima do corpo do Sr. Jorge, que mesmo cego consegue perceber, ainda que não entenda, o horror que se passa naquela sala, nesse momento, Arthur pega o pequeno Eduardo pelos braços e corre para o quarto, atravessando o corredor, e ao chegar lá, observa que a melhor rota de fuga para aquela loucura que acontece dentro da casa, em meio ao ruído dos móveis caindo e dos gritos do Ikki, Arthur percebe que a melhor rota de fuga dele com a criança é pulando a janela. Ele pula. E logo os dois estão lá no lado de fora, com a criança gritando e chorando. Do lado de dentro da casa, Ikki observa aquela cena grotesca das pernas do senhor a tremer na convulsão de sua vida, enquanto os músculos vão perdendo a força e o sangue jorra diretamente para a boca do Cadu, que ali, sem camisa, com as calças rasgadas, os músculos de fora, completamente sujo, arreganhado, molhado pela chuva, com o cabelo e a barba completamente bagunçados, suga a largas golfadas de sangue aquele frágil corpo do Sr. Jorge. Uma alma bondosa e caridosa que agora vai perdendo a sua vida para saciar um vampiro. Não há dúvidas. As dúvidas repousam sobre o que é um vampiro, mas que é isso que está sendo apresentado naquela cena grotesca, ainda que muito mais crua do que qualquer filme que o Ikki tenha visto. A mensagem é clara. Ali, um predador, um monstro ancestral de antigas histórias medievais, não só existe, como agora acompanha os nossos protagonistas. O Ikki talvez nesse momento ainda esteja se perguntando: seria ele parte dessa obra macabra? Mas esse pensamento é rápido demais. De repente, pela janela, uma luz marca toda a parede e passa na frente dos olhos do Ikki. A luz de uma grande picape que chega no pátio, iluminando a frente da casa. Essa luz também é percebida pelo Cadu, que se levanta abruptamente, olhando por cima do ombro e deixando o corpo inerte no chão. Lá fora, a criança se desprende dos braços de Arthur e corre em direção à picape, gritando: papai, mamãe. E lá, iluminados pela luz bem na frente da casa, Arthur e Mosca se entreolham, enquanto da picape descem 2 homens
Um deles com um revólver na mão e outro que saca na parte de trás da picape um grande cano de ferro. A criança corre para dentro da picape enquanto os dois homens se preparam para defender sua moradia e resgatar seu velho pai. Aqui termina o jogo. E nos vemos na próxima sessão de Ruas Esquecidas.